Eu tenho certeza que na sua cabeça tem algum mito sobre a hipnose. Alguma verdade também pode ter, mas hoje a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre os mitos e a verdade sobre a hipnose. Vem comigo! Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece ainda, eu sou a Natália Delmontes, sou hipnoterapeuta, ajudo as pessoas a se desbloquearem, vencerem seus medos, seus traumas. E aqui a gente está construindo uma relação de troca, de aprendizado, de descobrir coisas novas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os mitos e as verdades da hipnose. Eu tenho certeza que aí na sua cabeça tem vários mitos sobre a hipnose. Na minha também tinha, e isso foi sendo desconstruído a partir do momento que eu fui para a formação. E aí lá mesmo que eu fui desconstruindo, que eu fui entendendo, mas até então tinha muito preconceito, muita dúvida. E aí hoje a gente vai discutir um pouquinho o que é verdade e o que é mentira. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Toda semana eu estou trazendo vídeos novos pra gente ir fazendo essa troca. Então se inscreve, aciona o sino, né, para chegar a notificação e você não perder. E aqui a gente vai se conectando. Bom, vamos iniciar aqui com o primeiro mito da hipnose, tá? E aí, normalmente, o que as pessoas mais perguntam, né? Natália, na hipnose eu vou perder o controle? Você vai perder o controle na hipnose? Não, você não vai perder o controle. Ia ser muito bacana se eu tivesse o controle sobre você. Eu colocaria você no estado de hipnose, colocaria qualquer coisa na sua cabeça, faria o que eu quisesse com você e pronto, tudo certo. Isso pode ser qualquer outra coisa, tá? Mas não é hipnose. Na hipnose você não perde o controle, pelo contrário. A hipnose ela só funciona se você aceita, se você quer. Você nunca vai ver um hipnotista, um show de hipnose, a pessoa fala, ei, vem cá, você. Até falei aqui em outros vídeos sobre isso. Você nunca vai ver um hipnotista chamar alguém, porque a gente não tem controle sobre você. Então você tem que se dispor a estar ali, tá? Então esse é o primeiro mito, você não perde o controle durante ali o processo da hipnose. Com a hipnose eu consigo, né, tratar alguma doença, algum problema? Verdade, você consegue. Na verdade, com a hipnoterapia, que é o uso da hipnose, que é pegar a hipnose e usar como uma ferramenta terapêutica. Então a gente consegue sim tratar alguma doença, algum problema emocional. Então, por exemplo, a ansiedade. Não a ansiedade comum que todo mundo tem, mas o transtorno da ansiedade, depressão, fibromialgia, insegurança, medo, crenças limitantes, travas, qualquer coisa que tenha raiz emocional. Então, não tem nada físico, Natália, e deu ali tal coisa. Não é nada na minha genética, não é nada físico e sim emocional. Então, se tem uma raiz emocional, com a hipnoterapia, que é o uso da hipnose para a parte terapêutica, a gente consegue sim eliminar um problema ou uma doença, aí vai depender de cada pessoa, né? Uma crença, algo que está te limitando, te sabotando. Próximo, vamos ver. Na hipnose, eu vou dormir, eu não vou lembrar de nada, eu vou sair ali da sessão ali sem lembrar de nada que aconteceu, eu vou dormir? Mito, você não vai dormir, tá? Você vai se lembrar de tudo, você só vai dormir se você quiser, claro. Mas não é algo que vai... a hipnose faz você entrar nesse estado, pelo contrário, tá? Porque vai despertar emoção. E aí, por que vai despertar emoção? Porque lembra que a gente volta na raiz do problema? Então foi alguma coisa que aconteceu na sua vida e alguma coisa que causou dor. Talvez você não se lembre agora de forma consciente, mas não tem problema. Tá no seu subconsciente e aí a memória vem à tona. Então, assim, dormir é uma das coisas que praticamente não vai acontecer, porque vai despertar emoção, você vai estar ali conectado, ligado, sentindo tudo aquilo ali dentro de você. E óbvio que quando você abrir os olhos, quando terminar, você vai lembrar exatamente de tudo o que aconteceu, tá? Então, não é algo que você vai falar, nossa, o que será que a Natália fez comigo? O que será que ela falou? Como será que foi? Aonde será que começou a minha depressão? Por que eu não estou prosperando financeiramente? Onde isso começou?
Você não vai ficar se perguntando, você vai lembrar de tudo. Então é mito, tá? Você não dorme, você não esquece das coisas durante o processo de hipnose, tá? Durante a hipnose, é possível você acessar uma memória que no dia a dia você não lembra mais? Sim, é verdade. Até comentei sobre isso, é verdade, você vai acessar. Normalmente é uma memória que a gente não lembra mais. Nem sempre a raiz do seu problema é algo que você acha que é. O negócio às vezes é mais simples. Às vezes a gente fica pensando, né? Nossa, aconteceu essa coisa tão séria na minha vida. E às vezes a raiz é muito antes disso e de uma coisa simples, de algo que você fala, meu Deus, eu não acredito que seja esse a raiz do problema. Você nem tá lembrando disso no dia a dia, isso nem tá ali na sua cabeça, mas tá guardadinho. Então, sim, é verdade, durante o processo ali, você consegue sim lembrar de coisas que já aconteceram na sua vida e que você não se recorda no dia a dia. Porque lembra, na consciência a gente tá falando do quê? Da memória de curto prazo. Lembra lá no vídeo do modelo da mente, onde eu trago ali explicando como a mente funciona? Então ali a gente mostra, né, a estrutura e aí na nossa consciência você não lembra mesmo. Um outro ponto que eu sempre sou questionada, né, no dia a dia, na clínica, em relação a esse processo da hipnose. Natália, eu vou falar meus segredos, eu vou falar pra você coisas que eu não quero falar, né, Mito, você não vai me falar os seus segredos, você só vai falar o que você quiser. Lembra que você tá no controle? Obviamente, quando você estiver no processo e a sua mente for te mandando as informações através de uma memória, vai estar fácil para você, vai estar fluindo essas informações. Você pode simplesmente falar essa informação para mim e falar, Natália, tá acontecendo isso, tô pensando nisso, foi aqui, quando eu tinha 2 anos com meu pai, foi aqui num abuso, foi aqui numa agressão, foi aqui numa sensação de rejeição, enfim, olha, eu me senti assim. Você pode muito bem falar, você pode falar o seu maior segredo, como você pode não falar, porque é você que está no controle. Então você não perde, nossa, eu vou começar a falar coisas que eu não queria falar, não. Você só vai falar o que você quer falar, você só vai falar o que está ali pronto para você. Se vir a informação para você, se a mente trouxer a memória para você e você não quiser falar, você não vai falar, porque é você que está no controle. Mas lembrando que se você soltar essas informações, eu vou te dar o caminho para você se libertar disso. E é o que eu sempre trago na clínica, né? Não adianta você só saber qual que é o problema, não adianta você só saber qual que é a raiz do problema se você não trabalhar nisso. Então, só saber não é o que vai te levar à libertação, não é o que vai te levar à transformação. Então, você tem que saber o que é e tratar. Esse é o maior objetivo. Então, você não vai falar os segredos para mim. Você só vai falar o que você quiser falar. Somente o que vier ali para você durante o processo e se você quiser falar. Lembrando que quanto mais você compartilhar ali durante o processo com o que a sua mente está trazendo para você, mais resultado você vai ter, tá bom? Um ponto e o último pra gente fechar esse primeiro vídeo sobre os mitos e as verdades, né? Sobre a terapia, a hipnose, né? A hipnose, espera. Ficou com alguma dúvida? Pensou em alguma coisa? Se você sabe de algum mito que eu não falei, ou alguma verdade, ou se você não sabe se é mito ou verdade, se você tá pensando alguma coisa aí sobre a hipnose que eu ainda não falei aqui, pode comentar, pode colocar aqui, porque daí eu vou ver seu comentário, eu posso responder, ou dependendo de como for, posso até criar um próximo vídeo só explicando em relação a isso, tá? Então, não saia, né, aí do YouTube, não vá dormir, não vá fazer o que você for fazer depois de assistir esse vídeo com dúvida. Ficou com a dúvida? Manda aí, porque aí a gente vai se conversando, eu vou explicando pra você, tá bom? E o último a hipnose, ela é pra todo mundo? Verdade, a hipnose ela é pra todo mundo, mas nem todo mundo é pra hipnose. Eu não posso encerrar esse vídeo sem alertar isso pra você. Por quê? Porque no processo, como eu disse, a hipnose ela não é uma mágica. Ela não é algo que eu vou entrar na sua cabeça, tirar alguma coisa e sair dali. Não.
Você vai estar o tempo todo no controle, vai estar o tempo todo ali. É algo que vai despertar, que a gente vai acessar algo que você viveu. Então vai ter uma emoção, vai ter uma dor, vai ter alguma coisa que vai despertar em você. Então, para funcionar, para dar certo, para a gente ter o resultado, você precisa querer. Você precisa não só querer passar pelo processo, mas querer resolver o problema. Querer acessar essa dor. Querer olhar para isso de uma vez que talvez doa bastante, mas para não doer, nunca mais. Então, a hipnose ela é para todo mundo sim, mas nem todo mundo está pronto para passar por ela. E aí, o que eu quero trazer para você? No dia a dia, na nossa jornada, na nossa vida, a gente sempre vai se deparando com possibilidades. Então, a gente vê várias possibilidades para olhar, várias possibilidades para caminhar. E o que eu sempre trago para as pessoas que se conectam comigo é: sente essas possibilidades, pesquisa sobre isso, vai atrás, conversa com pessoas que são da área. Não adianta você chegar para o seu vizinho que nem sabe o que é mente, que nem sabe o que é hipnose, que nem sabe o que é terapia e perguntar o que ele acha. Ele vai falar sobre as vivências dele, ele vai falar qualquer coisa, entende? Então toma muito cuidado quando você toma uma decisão, e eu sempre trago isso na clínica, né? Eu falo, olha, eu sei que você está muito empolgado para fazer esse processo. Eu sei que você está muito empolgado para passar por isso. Mas cuidado com as pessoas que você vai compartilhar. Nossa, a Natália está falando para eu não falar para ninguém. Não, eu só estou dizendo porque existem pessoas de referências que estão na sua volta, que são referências para você, mas que não estão prontas para olhar para isso como uma possibilidade que vai te ajudar, entende? E se você está sentindo que isso vai te ajudar, se você está sentindo que isso vai te levar para um caminho que vai te abrir portas, que vai te transformar, compartilha com quem você sabe que tá nessa mesma vibe, que tá nessa mesma sintonia, para que você não seja influenciado pro mal. Em que sentido? Talvez você pare um processo, talvez você rompa algo porque um vizinho seu falou que a hipnose você vai dormir, você não vai saber de nada, você vai perder o controle, hipnose não é de Deus, e não sei. E não é verdade, entende? Percebe como isso é muito delicado? Então toma muito cuidado com quem você vai conversar sobre isso, com quem você vai compartilhar isso. Esteja muito atento, pesquisa. Um outro detalhe muito importante, você tem que ter conexão com o profissional. Tem que saber de onde esse profissional veio, qual é a formação dele, qual é ali o histórico dele, né? O histórico de atendimento, o histórico de formação. Tudo isso conta, não dá para você colocar sua vida na mão de qualquer pessoa ou na mão de uma pessoa que você não se conecte. Então isso é muito, muito importante. O processo ele é real? Ele é real. O processo ele funciona, mas é a sua vida. E aí a sua vida precisa, né, ser colocada na mão de alguém que você confie, de alguém que você acha que vai ser capaz de te ajudar, tá bom? Se você achou interessante isso, se você gostou aí em relação aos mitos e as verdades sobre a hipnose, essa é a primeira parte, tá? Eu quero gravar um outro que vai ser muito bacana também, vou fazer comparativo de um filme que tá rolando aí sobre a hipnose, e aí vai ser muito legal a gente olhar para isso e conseguir discutir vendo na prática, né? Vendo o negócio ali acontecer. Compartilha com aquele seu amigo que vocês conversam sobre isso, ou com aquele seu amigo que você lembrou assistindo esse vídeo e vendo uma possibilidade para ele descobrir e entrar nesse caminho, tá? De terapia, de transformação. Lembra que a gente está fazendo uma corrente, então um ajuda, né? A gente se ajuda, a gente se vai nesse caminho do bem, tá bom? A gente vai se encontrar no próximo vídeo, então se inscreve. Se você não acionou o sininho, aciona para você não perder. Até a próxima!